Olá, estudantes do 8º ano, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Nelinha de Língua Portuguesa e neste vídeo nós vamos falar sobre o pronome relativo. Mas antes de irmos aos conteúdos, vamos cumprimentar a nossa intérprete de Libras, a Jéssica. Tudo bem, Jéssica? Vamos aos conteúdos? Nós vamos ler uma notícia, reconhecer o efeito de sentido decorrente da exploração dos recursos morfossintáticos. Então nós vamos ver ali qual é a função da palavra inserida dentro de uma frase. Morfologia, ela trabalha a classe de palavras. E sintática, ela trabalha a relação da frase. Compreender o que são pronomes relativos. Então vamos lá. Você já ouviu falar sobre crianças refugiadas? O que esse nome refugiado traz, né? O que você sabe sobre elas? Então há crianças e famílias inteiras que saem de seus países por motivo de fome, de pobreza, por motivo de guerra, de terrorismo, conflito religioso. Então são vários motivos pelos quais essas pessoas se obrigam a sair do seu país, de suas casas e irem morar em outros lugares, outras regiões, até mesmo tentar a vida em outros países. Nós chamamos essas pessoas de refugiadas, que abandonam os seus países. Então é muito importante nós refletirmos sobre essas situações, sobre essas pessoas. Aqui no Brasil nós temos sim muitas pessoas, crianças refugiadas, né? Também de vários países do Oriente Médio, da Síria, nós temos os haitianos, né, por conta da devastação, principalmente do terremoto que teve em seu país, muitos deles tiveram que deixar o seu país também e vir tentar a vida aqui no Brasil, assim como os refugiados, que nós vamos conversar também de outros países. Então é importante que nós conheçamos isso, que nós tenhamos empatia, que são pessoas trabalhadoras, lutadoras, que estão em outro país, no nosso país ou em qualquer outro país, para tentar uma vida melhor e de paz. Vamos à leitura então de uma notícia sobre esse assunto. Sírio faz brinquedos para crianças refugiadas com material retirado do lixo. O carpinteiro Karen, de 65 anos, vive no deserto da Jordânia, onde há um campo de refugiados da Guerra Civil da Síria. Além de ter deixado tudo o que construiu ao lado de seus 14 filhos para trás, o abrigo onde mora está longe de ser confortável. Veja que ele mora num abrigo em pleno deserto, deixou tudo o que ele construiu e foi para lá com seus 14 filhos. Então, essas pessoas que deixam seus lugares, seus países, é porque realmente há essa necessidade, são obrigados praticamente a deixar. Mas nada disso abala o vovô, que usa o seu tempo ocioso, ocioso é quando você não tem o que fazer, né? Tá ali, tranquilo, para fabricar brinquedos com o que encontra no lixo para seus netos e crianças da vizinhança. Se eu pudesse, faria brinquedos ainda melhores, diz Karen, cuja maior vontade é voltar para casa. Então, claro que todo refugiado tem vontade de voltar para o seu país, mas por conta ali da guerra, que é o caso, né, não tem como voltar. E vejam que atitude bonita dessa pessoa, desse idoso. Vamos para a primeira atividade aqui em relação ao texto. Vamos reler. O carpinteiro Karen, de 65 anos, vive no deserto da Jordânia, onde há um campo de refugiados da Guerra Civil da Síria. Além de ter deixado tudo que construiu ao lado de seus 14 filhos para trás, o abrigo onde mora está longe de ser confortável. Que fato importante gerou a divulgação dessa notícia? Então, o que aconteceu, o que gerou, que fato gerou essa notícia? Pensa um pouquinho que eu volto já já comentando essa questão com vocês.
Então, estudantes, antes de comentar a questão, é importante vocês saberem que a notícia ela é gerada a partir de um fato importante. Então, qual é o fato que gerou essa notícia? Então, o fato do carpinteiro Karen, de 65 anos, ter deixado tudo para trás e ir morar com seus 14 filhos no deserto da Jordânia e fabricar brinquedos para crianças com o que encontra no lixo. Ou seja, essa atitude tão nobre dele, importante para essas crianças refugiadas, que às vezes não tem nem brinquedo, é o que gerou essa notícia. Vamos falar também sobre os pronomes relativos. Então, morfologicamente, quando eu falo em morfologia, eu falo nas classes de palavras, substantivos, adjetivos, verbos. Então, são palavras formadas por apenas morfemas gramaticais relacionados à gramática. Sozinho, o pronome relativo, ele não tem sentido, ele tem que estar inserido numa frase para retomar o termo que já foi anteriormente dito, escrito, citado. Mas que remete a conteúdo lexical, conteúdo indicado pela situação discursiva das palavras. Sintaticamente, é quando eu analiso ele dentro de uma frase. Pode desempenhar a função de núcleo determinante ou modificar aquela palavra. Quando ocupa a função de núcleo, assume o papel de substantivo. Como determinantes, aparecem com artigos e modificam os adjetivos. Então, os pronomes relativos, eles são termos usados para retomar algo, uma informação, uma palavra que já foi dita no texto. Principalmente esse recurso é utilizado para evitar a repetição daquela palavra, daquele termo no texto. Vamos à segunda atividade. O carpinteiro Karen, de 65 anos, vive no deserto da Jordânia, onde há um campo de refugiados da Guerra Civil da Síria. O termo destacado onde retoma que informação? Perceba então, onde ele retoma uma informação, logo é um pronome relativo. Mas perceba, que informação ele está retomando no texto? Pensa um pouquinho que eu volto já já comentando essa resposta com vocês.
Então, estudantes, conseguiram localizar que informação esse pronome relativo onde está retomando no texto? Então, aqui, onde, pronome relativo, ele sempre vai se referir a lugar. Quem colocou que retoma o deserto da Jordânia, que é um lugar, acertou. Então, onde, você não precisa repetir novamente deserto da Jordânia. Por isso que ele usou o pronome relativo onde. Vamos aqui falar e ver, né, analisar alguns pronomes relativos. Eu tenho ali o que, ele refere-se a coisa e a pessoas. Olha o exemplo, não sei mais o que é certo. Quem refere-se a pessoa sempre é precedido de preposição, ou seja, precedido. Antes dele sempre vem uma preposição. Este é o candidato de, olha a preposição, quem você falou, se referindo ao candidato. Onde sempre se refere ao lugar, como a gente acabou de analisar no exercício anterior. Pode ser usado com preposição ou não. A casa onde moramos é bonita. Ó. A casa refere-se ao lugar onde a pessoa mora, pronome relativo. Devem ser usados conforme a intenção que você quer transmitir. Por exemplo, eu acabei de explicar, para lugar eu uso onde, para pessoa ou coisas eu posso usar o que, quem para pessoas também, então depende da situação discursiva ali, do sentido que ele está sendo usado na frase. Eu tenho também qual, sempre precedido de artigo, o, a, os, as na língua portuguesa. Exemplo, aquela empresa para o qual eu trabalho. Quanto, pronome definido, ele é usado com tudo, tanto e todos. Olha o exemplo, leve tanto quanto conseguir carregar. Então, ele é sempre usado ali com o pronome indefinido, tudo, quanto, tanto, todos. E cujo, liga dois substantivos que dá a ideia de posse, de possuir, concorda em gênero. Este é o pintor cujo quadro é muito apreciado. Quer dizer que o quadro é dele, ideia de posse. Eu também posso usar no feminino esse pronome. Olha o exemplo. Essa é a pintora cuja obra é muito apreciada. Então, cujo posso usar no masculino ou feminino, no singular e no plural. Cujo, cuja, cujos e cujas. Depende da situação ali e da palavra que eu vou retomar, se ela é masculina ou feminina. Então, esses são os pronomes relativos. Vamos aqui à terceira atividade. Mas nada disso abala o vovô, que usa o seu tempo ocioso para fabricar brinquedos com o que encontra no lixo para seus netos e crianças da vizinhança. Se eu pudesse, faria brinquedos ainda melhores, diz Karen, cujo a maior vontade é voltar para casa. O que a palavra cujo retoma no texto? Por que ela foi usada? Então, cujo retoma que palavra ou que expressão do texto? Lembra que os pronomes relativos, eles servem para retomar uma informação. Pensa um pouquinho que eu volto já já corrigindo essa questão com vocês.
Então, estudantes, conseguiram localizar que informação o pronome cujo, pronome relativo, retoma? Retoma a Karen, por isso que está no masculino, está falando dele, do idoso que fabrica brinquedo. Lembra que concorda com o gênero, cujo, masculino. Se fosse uma mulher, seria cuja, no feminino. Então, por que foi usada? Porque é um pronome relativo que retoma um termo que se refere. Os pronomes relativos, eles são usados principalmente para evitar a repetição das palavras no texto. Para não repetir toda hora o nome, né, do Karen, ele usa lá cujo, que, quem, para evitar essa repetição no texto. Vamos retomar. Lemos uma notícia, percebemos o efeito de sentido decorrente da exploração de recursos morfossintáticos e compreendemos o que são pronomes relativos. Então, nós analisamos a notícia, lembrando que a notícia ela sempre parte de um acontecimento importante, relevante para a sociedade. As notícias trabalham com isso, com a verdade, com a veracidade. Nós falamos sobre essa notícia porque é importante. Imagine uma pessoa refugiada que se dedica a fabricar brinquedos para as crianças refugiadas, né? Uma pessoa já de idade. Então, é um fato importante, por isso virou notícia. Nós analisamos também que os pronomes relativos, eles são termos que eles têm o principal objetivo retomar uma informação que já foi dita no texto, principalmente para evitar a repetição dentro do texto. Neste vídeo, nós falamos sobre os pronomes relativos. Eu espero que vocês tenham gostado. Até breve.